Queridos irmãos, com muita alegria nós estamos iniciando a nossa aula hoje, cujo propósito é dar sequência ao livro do Êxodo, que nós já começamos na aula passada. E na aula passada nós vimos que o Êxodo, ele se divide basicamente em 3 partes no seu conteúdo. A primeira parte é a escravidão, é o relato da escravidão desde que o povo de Israel, ou o povo hebreu, tendo ido para o Egito, na região de Gozém, e como vimos, José foi muito abençoado e foi reconhecido como uma pessoa realmente influente, mas o tempo foi passando e aí o povo se esqueceu dos feitos de José, o povo realmente se multiplicou. Vimos na aula passada que de 70 pessoas que saíram de Canaã para o Egito, quando saíram de volta para Canaã, o número já excedia a 2 milhões de pessoas. Então a primeira parte do Êxodo, como nós vimos, é a parte que trata da escravidão, relata como o povo estava oprimido, e também nos recordamos daquela inscrição na parede que provavelmente ou possivelmente um escravo hebreu fez, né? Ó Deus, lembre-se de mim e salva-me. Então nós vamos perceber, compreender essa história a partir dos 10 primeiros capítulos do livro do Êxodo. Mas a segunda parte do livro do Êxodo fala sobre a redenção, o modo poderoso como Moisés foi usado por Deus para tirar lá do Egito aquele povo e levá-los em direção à terra de Canaã. A terceira parte do nosso estudo no livro de Êxodo diz respeito à revelação. E a revelação de Deus no livro do Êxodo, ela tem 2 dimensões. A primeira foi quando Deus entrega a Moisés as leis para que o povo de Israel pudesse tornar-se uma nação. Para sermos uma nação, precisamos ter um povo, precisamos ter um local, precisamos ter uma legislação e uma língua. Este povo, então, estava agora sendo completado por Deus, porque Deus estava levando esse povo para a sua terra. Deus já havia concedido a eles a sua língua, o hebraico. Deus estava dando a eles agora a sua lei, ou seja, as normas que iriam conduzir e padronizar e regulamentar o comportamento dessas pessoas que lá estavam. Então a terceira parte do nosso estudo vai nos mostrar as características da lei de Moisés e também, a partir daqui, nós vamos estudar um pouco sobre o tabernáculo, que vai ficar mais definido um pouco também lá em Levítico, quando vamos estudar não apenas a questão do tabernáculo, a manifestação de Deus no tabernáculo, bem como as características normativas para o exercício do sacerdócio, como Deus estabeleceu no livro de Levítico. Então, na revelação, vamos aprender sobre a lei. Mas qual é o conteúdo da lei de Moisés? Nós sabemos que Moisés foi ao Monte Sinai, passou 40 dias, 40 noites orando diante do Senhor, e Deus lhe deu 2 pedras inscritas com 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos não são os únicos mandamentos contidos no Pentateuco, na Torá. Na verdade, esses 10 mandamentos são a estrutura, o esboço de outros 600 mandamentos que estão contidos ali. Vamos pensar assim, os 10 mandamentos, eles são o esboço, são as linhas gerais de cada parte da lei, e os outros 600 são a regulamentação de cada um desses mandamentos que lá nós encontramos. Então, existe, por exemplo, o mandamento da lei, não matarás. Quando você vai lendo o livro do Êxodo, Levítico e Número, você vai perceber que existem muitas orientações sobre a questão do matar. Se o matar aqui é um homicídio doloso com a intenção de matar, se é um homicídio culposo sem a intenção de matar, o que acontece quando o indivíduo comete um homicídio? Então, o estabelecimento das cidades refúgios, os procedimentos, tudo isso então é regulamentado a partir de outras tantas leis que estão também contidas aqui no Pentateuco. Mas quando estudamos o Pentateuco, nós percebemos que podemos dividir a lei de Moisés, tanto os 10 mandamentos como os outros 600, ou seja, todo o conjunto da lei pode ser dividido em 4 partes. Vamos pensar em lei como ética, como estrutura moral, normativa para o comportamento das pessoas. Nesse caso, nós temos a lei
que vai abordar a questão da ética pessoal, as leis que dizem respeito a si mesmo, a autoconservação, a santificação, a purificação. Então, leis que vão orientar o comportamento pessoal. Temos também a ética social, leis que vão regulamentar nosso relacionamento com outras pessoas. Então, aprendemos através da lei de Moisés como estabelecer os nossos limites comportamentais, como estabelecer os nossos compromissos, as nossas atitudes para com o nosso próximo. Em terceiro lugar, podemos perceber que a lei de Moisés trata da ética doméstica, ou seja, a ética familiar, a relação de pai e mãe, de marido, de mulher, de filho e pai. Então, é uma lei que trabalha o comportamento dentro do âmbito familiar. E em quarto e último lugar, a lei de Moisés estabelece também uma ética teísta. É a lei que vai estabelecer as normas e orientações sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, seria uma ética espiritual. Como eu devo me relacionar com Deus no que diz respeito à minha santificação, no que diz respeito à minha devoção, no que diz respeito à minha mordomia, à minha fidelidade, no que diz respeito às minhas celebrações, às minhas festas. Então, a lei de Moisés, ela tem esta quádrupla dimensão: a ética pessoal, ética social, ética doméstica e ética teísta. Vale lembrar aqui que essa palavra ética vem do grego ethos, e ethos significa exatamente isso: comportamento, costume, a prática de um povo. A lei serve para normatizar as nossas práticas, os nossos costumes, ou seja, orientar o nosso comportamento. Vamos então fazer uma análise em Êxodo capítulo 20 para percebermos como Deus manifestou os seus mandamentos a partir da experiência de Moisés, que traz em suas mãos as tábuas da lei, onde estão contidos 10 mandamentos específicos para a orientação do comportamento do povo de Israel. Israel está indo para Canaã, o povo hebreu está indo para tomar posse da terra prometida, e eles precisam agora aprender tanto a se comportar no próprio deserto, como a se comportar eticamente ou corretamente quando lá chegarem para estabelecer então uma nova nação. Quais são os mandamentos do Senhor? Vamos a Êxodo capítulo 20. O Senhor se manifestou a Moisés. O Senhor chama Moisés, o separa e dá a ele agora o conteúdo. E para apresentar esta lei, ele também se apresenta dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, o Deus que vai manifestar a lei é o Deus que se apresenta como Deus redentor, como Deus libertador. Agora, então, estabeleceu o Senhor uma série de padrões de comportamento aos quais o povo hebreu deve seguir. E o primeiro deles, primeiro mandamento: Deus é único. Em outras palavras, em Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento está dizendo que Deus é único. Deus é o Deus do povo hebreu. O Deus, não os deuses. E nós temos facilidade de compreender a nossa devoção a Deus. Entretanto, o povo de Israel tinha uma dificuldade porque eles estavam no meio de um povo que tinha práticas religiosas diferentes dessa. Eles eram um povo politeísta, ou seja, as pessoas que estavam no entorno do povo hebreu tinham a devoção e adoração a vários deuses, a exemplo do Egito. Nós podemos pensar em relação à adoração a Deus, algumas posturas ou comportamentos religiosos que vão demarcar que tipo de devoção as pessoas têm em relação à sua deidade. Por exemplo, nós temos o monoteísmo. O monoteísmo é a fé ou a crença em um só Deus. Neste caso, 3 grandes religiões do mundo são monoteístas. O povo hebreu, então o judaísmo, que crê apenas em Deus, inclusive não aceita Jesus na divindade e por isso rejeita Jesus como Messias. Nós temos o cristianismo, que crê em um só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
E nós temos o islamismo, que é uma religião também baseada no Antigo Testamento, no Deus do Antigo Testamento, a religião de Maomé. Os muçulmanos creem na parte do Antigo Testamento em que Deus revela e inclusive veneram ou respeitam e admiram os patriarcas, como nós também o fazemos, mas eles têm uma visão diferente a partir daí. Existem pessoas cuja postura é o ateísmo. E o que é o ateísmo? Não crê na existência de Deus. Então, essas pessoas não têm uma ética teísta ou uma ética espiritual. Eles vivem em função da própria existência. Existem outros grupos religiosos que têm uma fé diferente. Por exemplo, o panteísmo. O que é o panteísmo? É a crença de que Deus está em tudo. Deus é tudo, tudo é Deus. Então, a árvore com quem eu estou estabelecendo um descanso debaixo dela, aquela árvore tem a essência Deus. A água tem na sua essência Deus. Então, Deus está em todos os lugares, mas torna-se um Deus impessoal. E, finalmente, nós temos o deísmo. O deísmo diz que existe um Deus, mas ele está longe. Deus fez todas as coisas, mas agora está ocupado com outros fatores. Consequentemente, não é esse Deus que estabelece um relacionamento pessoal conosco. As pessoas, quando nós observamos o seu comportamento religioso, elas têm pelo menos 3 posturas comportamentais religiosas. O que quer dizer isso? As pessoas podem estar vinculadas ou estar influenciadas pelo materialismo. E o que é o materialismo? O materialismo é o comportamento humano que deifica as coisas materiais, ou seja, elas estão focadas naquilo que é palpável, naquilo que é matéria. A Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, o materialismo, mas para as que não se veem, que é o espiritualismo, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem, essas são eternas. O materialismo é a religião do momento, o consumismo, o humanismo. As pessoas estão vivendo em função dos seus prazeres, é o narcisismo, em função da sua forma física, em função do que podem degustar, em função do que os olhos podem ver, do que as mãos podem tocar, ou seja, as pessoas estão vivendo hoje, como em muitos momentos da própria história, em função da sua realização física. Isso é o materialismo. Outra postura comportamental, religiosa, é o formalismo. O que é o formalismo? São pessoas que têm uma concepção teórica de Deus, a formular um conceito de Deus, mas não buscam o aperfeiçoamento num relacionamento pessoal. Deus está lá, eu estou aqui, e vamos manter então esta devida distância. E finalmente, uma outra postura que determina o comportamento espiritual de uma pessoa é o próprio espiritualismo, ou seja, as pessoas têm uma concepção espiritual de Deus. Então as pessoas se projetam para relacionar-se com o Senhor. O que significa isso? Olha o que Deus diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ora, quando nós pensamos na santidade de Deus, Deus não apenas proíbe que façamos representação da sua imagem, do seu ser, representações físicas, mas Ele também diz, tome muito cuidado ao proferir o nome do Senhor. Não tome o nome de Deus em vão. O autor do livro A Ética dos 10 Mandamentos, Hans-Ulrich Höfler, um livro maravilhoso que nós recomendamos a sua leitura a todos, ele diz que literalmente poderíamos traduzir este mandamento assim: não usar o nome de Deus para o mau uso. Isso acontece quando amaldiçoamos alguém, quando empregamos o nome de Deus sem pensar, quando invocamos o nome de Deus em cerimônias ocultas e quando juramos levianamente. A finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. Não devemos profaná-lo nem tratá-lo irreverentemente. Não se deve difamar o nome de Deus ou desacreditar suas obras. Antes dizer a verdade e reverenciar o seu nome. Quando Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel,
Então Moisés disse para Deus, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o vosso Deus, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Quando Deus fala eu sou, e também nos orienta a não tomar o nome de Deus em vão, nós aprendemos aqui que Deus estava usando a palavra Yahvé. Yahvé, na verdade, como vamos explicar agora, é a sonorização do que nós chamamos de tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado são 4 letrinhas que você está vendo aí, e essas 4 letras, elas são letras hebraicas que representam o nome de Deus, que seria a raiz do verbo ser, tal qual Deus disse, eu sou. Ele disse, não tome esse nome em vão. O tetragrama sagrado, as 4 letras hebraicas que constituem o nome de Deus, foram adicionadas a uma outra expressão que significa Senhor, ou seja, Adonai. Você que está olhando essa tela agora tem que ler, nesse caso, da direita para a esquerda. Então a primeira palavra, a primeira letra, ela está no seu lado direito do vídeo. Os hebreus leem da direita para a esquerda. Então você tem aí as primeiras letras que formam a palavra Adonai e as outras letras que formam a palavra Yahvé. Como é que nós vamos sonorizar Yahvé? É mais ou menos assim. Pega-se os sinais vocálicos, que são chamados sinais massoréticos, e transfere-se para o tetragrama. Haja visto que o tetragrama não tem sons vocálicos. Portanto, é impossível sonorizar, porque só com consoantes você não consegue produzir nenhum som. As vogais é que servem para dar esta entonação. Então pega-se a letrinha lá da frente, a primeira letra da direita, transfere-se para debaixo da consoante que está na segunda parte. Pega-se a segunda, que está em cima, é aquele tracinho, transfere-se para a próxima consoante. Ela está na frente porque os sinais vocálicos, ora, são colocados embaixo da consoante, ora são colocados acima, na frente, e ora são colocados embaixo ou no meio das consoantes. Pega-se a terceira, que é esse pontinho, esse tracinho com um ponto embaixo, e transfere-se para a terceira consoante. E aí nós temos agora então a sonorização, Adonai e Yahvé, ou seja, os hebreus pegaram as vogais do nome Adonai e a transferiram para as consoantes do nome Yahvé. Para que você entenda um pouco melhor como sonorizar, então vamos pensar. No quadro acima você tem o tetragrama sagrado, são as 4 letras. A primeira letra, que é da direita para a esquerda, é a letra Yod. A letra Yod equivale a um Y. Então teria talvez um som de Y, um I, né? A segunda letra, ela é igual à 4ª letra, é o Re. Esse som, Re, tem som duplo R quando ele está no meio da palavra, mas quando ele está no fim da palavra, ele é aspirado, ou seja, é mudo, não tem nenhum som. Então a segunda letra equivaleria a um duplo R. E a 4ª letra não tem som. A terceira letra é o Vav. O Vav corresponde em nosso alfabeto ao V.
Então, olhando para o tetragrama, nós teríamos o equivalente a um I ou um Y, um H aspirado, ou um duplo R, né? Um V e um H também mudo. Embaixo nós pegamos então a palavra Adonai. Então veja, de baixo do lado direito para a esquerda, esses dois pontinhos que estão, o som seria equivalente a Ao. Ao. Então, Ao, Adonai. E vamos transferir. Em vermelho estão as vogais que nós estamos transferindo da palavra Adonai para a palavra Yahvé. Mas como é que ficaria esta palavra então transferindo? Exatamente isso, não é Yahvé, seria Yahová. Yahová. De onde veio a expressão Jeová, ou Yehová, ou Yahvé, ou Javé. Na verdade, ninguém sabe ao certo qual é a sonorização desse tetragrama sagrado. Aproximadamente chamaríamos de Yahová, que seria o Ao do Adonai, o O da letra que está, da vogal que está no meio, e o A no finalzinho. Portanto, Yahová Adonai é o nome que os judeus passaram a falar do nome de Deus quando Deus disse: não tomarás o nome do Senhor. Então, o Senhor Deus é essa expressão que aparece aí em hebraico. Muita alegria, estamos iniciando a nossa 15ª aula do módulo Panorama do Antigo Testamento, onde estamos estudando agora os livros históricos. E hoje vamos estudar os livros de 1ª e 2ª Samuel. Os livros de 1º e 2º Samuel, então, constituem uma parte dos 12 livros que contam a história de Israel, como nós estamos vendo. E desde o início quero lembrar você que é importante que você, na medida em que desenvolve o seu estudo, faça então o seu registro, a sua história de Israel, para compor o seu trabalho, e ao final dos livros históricos você então terá terminado essa sequência histórica conforme temos solicitado a você. Outra coisa importante que também precisamos destacar aqui nesta aula e em todas elas, já que estamos estudando a Bíblia Sagrada, é que você precisa estudar a Bíblia, ler os textos bíblicos, porque a nossa aula é uma apresentação, além de panorâmica, ela é muito resumida, de maneira que se você ler o texto bíblico, então você vai ter uma compreensão certamente muito mais profunda, muito mais alinhada com tudo aquilo que nós estamos apresentando para você a partir do manual que o pastor Demis Muk tem preparado para nós com muito carinho. Então, leia os livros históricos para se apropriar das informações que nós estamos aqui fazendo, os destaques e os comentários. Vamos estudar os livros de 1ª e 2ª Samuel. Apesar de o nome ser 1ª e 2ª Samuel, o autor de fato não é Samuel, até porque esse livro ele atribui a Samuel, considerando ser Samuel um servo do Senhor, aquele vulto importante na própria constituição da história do povo de Israel, no período em que estava terminando a magistratura e iniciando a monarquia. De início, Samuel, 1º e 2ª Samuel, constituíam um só volume, e ele então foi dividido depois na Vulgata Latina e também, antes disso, na Septuaginta, uma divisão certamente didática para compreendermos melhor a sequência dos fatos, bem como 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas e Esdras e Neemias. Então, importante é nós agora compreendermos que 1ª Samuel é a primeira parte de um volume anteriormente que agregava também 2ª Samuel. As pessoas então questionam quem foi o autor desses livros, desse livro. Nós não temos como informar com precisão, uma vez que o nome do autor não consta nem no início, nem no desenvolvimento e nem no fim dos livros os quais estamos estudando. Existe um nome que está lá registrado em 1 Reis, capítulo 4, verso 5, falando-nos de o filho do profeta Natã, Zadube. E Zadube era considerado conselheiro pessoal do rei Salomão. Os escritos de 1 Samuel e de 2 Samuel se encaixam bem no período do reinado de Salomão. Sendo Zadube filho de Natã, certamente recebera
muitas informações do seu pai, que havia convivido com Davi e certamente com Samuel, e também Saul deveria ter conhecido. De maneira que Zadub seria o provável nome, mas não o declarado nome da autoria de 1ª e 2ª Samuel. Quando lemos também textos dos livros históricos, percebemos que esses livros históricos foram constituídos a partir de outros livros já existentes, ou de outros trabalhos escritos já existentes também, ali no período da monarquia. Por exemplo, se você ler 2 Samuel 1,18, vai ler lá, vai encontrar o livro de Jassar. Então, é uma fonte bibliográfica para a composição da história que estão contidas nos livros históricos. Também temos 1 Crônicas 27 e 24, os registros históricos do rei Davi. É um registro escriturístico a respeito dos feitos de Davi. Temos em 1 Crônicas 29 e 29, registros do vidente Samuel. Então, provavelmente, material que Samuel mesmo possa ter redigido ou que alguém contemporâneo dele o fez. E então essas informações foram sendo coletadas, sequenciadas e colocadas como material histórico para a compreensão da história do povo de Israel. Temos também nesses textos a informação dos livros do profeta Natã, que era o pai de Zadub, conforme falamos anteriormente, e também registros do vidente Gade, que foi um outro profeta, e o próprio texto histórico vai nos dizer que antigamente, a partir da data deles, chamavam-se os profetas de videntes, o vidente Samuel, o vidente Natã, o vidente Gade, assim por diante. Então, apesar de nós não termos com clareza a definição da autoria de Samuel, dos 2 volumes, que, como já dissemos, constituíam apenas um volume, certamente alguém do período da monarquia, a partir do período do reinado de Salomão, deve ter produzido esta literatura com base justamente nesse material que nós acabamos de expor para vocês. Então, o importante é saber que é um material escriturístico que reúne as informações disponíveis no tempo da monarquia para a constituição da história de Israel. Quando nós olhamos para esse quadro cronológico que temos apresentado também a você no período dos livros históricos, nós vemos que os livros históricos, os que estamos estudando agora, 1ª e 2ª Samuel, e na sequência 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, eles constituem a orientação sobre a monarquia. A primeira parte desse período, que vamos imaginar começando em 1050 a.C., e vai até o início, o final, aliás, do reinado de Salomão, então mais ou menos 970 a.C., nós temos aí um período de 80 anos de reinado, se pegarmos então 1050, começando com Samuel, passando por Davi, e depois passando por Saul, depois Davi, depois Salomão, chegamos a mais ou menos 970. Então são 80 anos de um período que nós vamos chamar de período do Reino Unido, ou seja, depois que Davi tomou Jerusalém, a parte sul, e também estendendo as suas conquistas, chegou à parte norte e agregou toda a região de Israel, de Canaã, sob o seu domínio, e esse período então, nós vamos chamá-lo de período do Reino Unido, começando com Samuel, fazendo o trabalho de transição e terminando com Roboão, que era filho de Salomão, que veremos um pouco mais a seguir, cujo ápice dessa fase histórica foi a construção do templo de Salomão, que foi inicialmente projetado por Davi. Nesse outro quadro, nós podemos ver uma cronologia mais específica. Então, no ano 1105, nós temos o registro do nascimento de Samuel. O quadro não apresenta o ano, o evento e a referência para que você possa ter uma boa noção da sequência cronológica dos fatos que estão inseridos nessa literatura. Em 1080 a.C., nós temos o nascimento de Saul. Em 1050, Saul é ungido rei por Samuel. Em 1040, 10 anos depois, nasce Davi. Em 1025, Davi é ungido rei e sucessor de Saul. Em 1010, Saul morre e tem então o início do reinado de Davi na região sul de Israel. Em 1003, temos o início do reinado de Davi sobre todo Israel.
Em 997 a 992 a.C., temos a exposição em 2 Samuel 8, de 1 a 14, das guerras travadas por Davi, das suas vitórias. Em 991, depois da ascensão e da própria queda espiritual de Davi, nós temos o nascimento de Salomão. Em 980 a.C., nós temos o censo, que foi determinado por Davi com as suas consequências, e finalmente em 970 a.C. nós temos o fim do reinado de Davi, conforme 1 Reis, capítulo 2, e então a transição da monarquia para Salomão. O que podemos aprender em 1 Samuel? Se vamos escolher um texto tal qual o pastor Demis Muck nos sugere, 1 Samuel trata da rejeição que Israel faz a Deus como um rei. Nós sabemos que Israel era uma nação dirigida pelos juízes, e esses juízes, por sua vez, à semelhança de Josué e de tantos outros que já estudamos, eram pessoas que defendiam a nação e que intercediam, intermediavam junto a Deus pelo povo. Mas o povo estava cercado de uma quantidade de outras nações cujo modelo de administração era a monarquia. E certamente isso pesou bastante justamente na hora dos apertos, das dificuldades pelas quais eles passaram. Então, o livro de 1 Samuel vai revelar, nas próprias palavras de Deus proferidas através de Samuel, o profeta, o seu sentimento de rejeição do povo para consigo e a permissão dele para a constituição de um rei e, posteriormente, as consequências e também a própria indicação do Senhor para a constituição de Davi como rei segundo o seu coração. Neste quadro nós vamos ver então a divisão do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ele se divide em 3 partes, e nas 3 partes nós temos os protagonistas. Na primeira parte, capítulos de 1 a 8, nós temos o protagonista Samuel. Samuel, então, é o último juiz de Israel e é também o primeiro profeta oficial nesta sequência. A segunda parte do livro de 1 Samuel trata do capítulo 9 ao 15, da indicação, da escolha, unção, ascensão e declínio de Saul como o primeiro rei de Israel. E na sequência, do capítulo 16 a 31, vamos conhecer a história de Davi, o seu surgimento, a sua experiência inicial, a unção que Samuel lhe faz como um novo rei, ainda estando Saul reinando sobre Israel, as batalhas conquistadas por Davi a partir da morte do gigante Golias e até a sua ascensão. Na primeira parte, então, nós temos Samuel como protagonista, onde encontramos o relato do seu nascimento. Também temos a descrição da corrupção de Eli e dos seus filhos. Temos o episódio em que a arca ela é levada do arraial de Israel, de Silo, para a região dos filisteus e as suas consequências. E o reavivamento de Samuel, quando Deus o escolhe e o nomeia para ser o grande líder, para trazer libertação a Israel. E Israel, na sua crise, que vai pedir um rei tal qual os povos do seu entorno. Saul, como protagonista, nos mostra, primeiro, que ele foi escolhido e ungido. Escolhido pelo povo muito mais pelo seu porte do que propriamente pelas intenções de Deus. A última advertência de Samuel ao povo, quando dá a consagração ou da unção de Saul, Samuel se dá por terminado na sua missão sacerdotal de juiz, de magistrado. Então ele vai se despedir ali, e ele vai apresentar o seu relatório de ministério, e também temos o sucesso de Saul, e logo a seguir a rejeição que Deus faz a Saul em função dos seus pecados. A terceira e última parte de 1 Samuel nos apresenta Davi, o rei de Deus. O contraste entre Davi e Saul é que Saul seria o primeiro rei de Israel, enquanto Davi seria o primeiro rei eleito e escolhido por Deus especificamente. Davi é escolhido e ungido quando ainda novo, menino. Conhecemos a história da sua escolha. Davi
derrota Golias, que é o marco na sua história de ascensão, e a partir daí torna-se um grande general de guerra. Depois, vemos na história o reconhecimento de Saul para com o poderio, a hegemonia de Davi, e ao mesmo tempo o ciúme que acabou se desenvolvendo em seu coração em função justamente das características e do carisma desenvolvido por Davi em relação ao povo. A amizade que Davi desenvolveu com Jonatas, filho de Saul, e as perseguições que Saul acaba por investir contra Davi, tentando matá-lo, os livramentos que Deus dá a Davi e também a maneira como Davi vai tratar Saul, considerando-o ungido do Senhor e, portanto, poupando por 2 vezes a sua vida, tendo ele oportunidade evidente e concreta de matá-lo e, consequentemente, assumir o reinado que já lhe era de direito. E, finalmente, termina o livro nos falando sobre a batalha de Saul contra os amalequitas e a sua morte trágica, porque ferido, não querendo ele ser ferido por um inimigo e morto, ele acaba se suicidando. Então nós temos esse relato. As pessoas chaves do livro de 1 Samuel são, na primeira parte, Ana, Eli, o profeta, sacerdote, Samuel, Saul, Davi e Jonatas. E as palavras-chave que nós podemos destacar no livro inteiro são o rei, a monarquia, o ungido sobre Saul e sobre Davi, o sucesso tanto de Saul como de Davi, o pecado tanto de Saul como Davi, a submissão e também a ideia de esperar no Senhor. Para compreendermos um pouco melhor como foi esta transição, é importante lembrar que Israel era uma nação num sistema de governo que vamos chamar de teocrático, era uma teocracia. Significa que Deus estava no comando, através dos seus juízes e através dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Deus estabelecia os seus planos de ações para com as pessoas. Deus abençoava, Deus perdoava, Deus interferia na vida diária das pessoas através da instrumentalidade desses indivíduos. Mas no entorno de Israel havia vamos chamar de democracia no sentido da manifestação do homem. Não democracia no nosso contexto hoje, de direito do povo, pelo povo e para o povo, mas uma democracia com o direito das pessoas tomarem as suas decisões, em contraste com a teocracia. Israel vivia, então, o período da magistratura, e nesse período da magistratura o comando era dado aos juízes, que eram libertadores, que eram intermediadores, que eram intercessores, eram guias do povo. E esta magistratura vai dar lugar, em Samuel, 1 Samuel, à monarquia, se estabelecendo então uma nova fase na história de Israel, com a escolha de Saul como o rei de Israel. Justamente nesse contexto surge o profeta. O profeta é o indivíduo que vai falar da parte de Deus, é o indivíduo que vai autenticar, inclusive, a vontade e a manifestação de Deus no meio do povo. Então nós temos uma série de indivíduos que assumiam posições estratégicas de liderança e de influência sobre a nação de Israel naquele tempo. Temos, em primeiro lugar, o profeta. O profeta, à semelhança de Samuel, e a partir dele tantos outros que vão surgindo, e nós vamos conhecendo cada um deles, cuja característica já fora estabelecida, inclusive, através de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18, nós encontramos a constituição e a prova que se deve fazer ao profeta, ao homem de Deus. Na sequência, nós temos os sacerdotes, estabelecidos a partir de Arão e dos seus filhos e da sua descendência, na tribo de Levi. Os sacerdotes eram aqueles indivíduos destinados à prestação da adoração a Deus, da intercessão, dos sacrifícios, da adoração. De maneira que os sacerdotes, eles faziam esta intermediação, as orações, as oblações, os sacrifícios dos homens para com o Senhor. Temos também ainda a manifestação dos juízes, que apesar de terem eles sido substituídos pelo modelo monárquico, dentro das tribos em determinados lugares, havia então esses que nós chamamos de juízes arbitrais, que faziam então julgamento das pequenas causas no meio do povo.
E finalmente, nesse processo sucessório, nós temos a monarquia, os reis que são estabelecidos, e a partir da monarquia também temos o processo da dinastia. Os reis, então, eles eram escolhidos no primeiro lugar. Saul, como vimos, foi escolhido a partir da aclamação do povo. Depois, Davi foi escolhido a partir da vontade de Deus revelada a Samuel, ungido rei. E a partir daí nós temos uma sequência dinástica em que os filhos de Davi vão assumindo a sucessão. Então Davi gera Salomão, Salomão Roboão e assim por diante. Lá na frente vamos ver que essa dinastia foi quebrada no primeiro momento quando o reino se divide, mas mesmo assim a sequência de pais para filhos continuou tanto no reino do sul quanto no reino do norte. E finalmente temos a manifestação dos juízes arbitrais, como falamos, que eram pessoas que cuidavam dos aspectos legais da vida diária do povo de Israel. O profeta tinha a função de ser o vidente e pregador. Duas palavras hebraicas eram usadas para identificar esse indivíduo. Vidente era aquele que previa o futuro, era aquele que trazia soluções para o povo. Lembre-se, quando Saul estava a procurar as jumentas do seu pai que haviam se perdido, ele foi até a cidade onde estava Samuel, o vidente, para que Samuel pudesse dizer-lhe ou trazer-lhe a solução para o problema. E ali, naquele contexto, Deus o elege, o toma para ser o rei de Israel. Mas essa era a função, a missão do profeta, era aquele que anunciava as coisas de Deus para o povo. Ele também vai ocupar, na sequência, não mais a função de vidente apenas, mas principalmente a visão de proclamador, incisivamente anunciando ao povo o seu pecado, tal qual Deus o revela. Então vamos ver a partir daí os profetas dizendo para o povo de Israel: assim diz o Senhor, e denunciando os seus feitos, os seus pecados, bem como anunciando as promessas de Deus para o seu povo e para nós também em relação ao alcance dessas profecias. Os sacerdotes, pois, eram os oficiantes da adoração, faziam sacrifícios e viviam ali a serviço do Senhor dentro do templo ou dentro do tabernáculo propriamente dito, haja vista que o templo só foi construído depois através de Salomão. O monarca era o governo da nação, ele era tido não apenas como uma grande autoridade, mas uma própria manifestação ou encarnação da divindade. Então, o monarca era imbuído de um grande poder, porque sobre ele estava a unção de Deus e a autoridade de Deus. E o juiz fazia o seu trabalho arbitral, tendo em vista a harmonização das demandas do povo. Samuel, pois, era um juiz, mas também era profeta e também sacerdote. Aqui ele ocupa uma tríplice função e ele é justamente o instrumento que Deus está usando para fazer a transição entre a magistratura, os juízes, e a monarquia, os reis. Samuel, pois, era o juiz, profeta e sacerdote. Nesse aspecto, nós temos uma tipologia de Jesus, em que, à semelhança de Samuel, o Senhor Jesus também é o nosso juiz, profeta e sacerdote. Vamos conhecer um pouco a história de Samuel.